Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelações familiares, com constelações organizacionais, com terapias como Reiki, Barra de Axis, entre outras, além do atendimento na forma de aconselhamento sistêmico, tanto individual quanto de casal. O que me traz hoje aqui para conversar com vocês é uma reflexão sobre o que leva um relacionamento de casal à morte. Eu dei como título desta minha fala a seguinte frase: por que morrem os relacionamentos? Eu vou refletir com vocês a partir de um caso real. Este caso real eu vou resumir para vocês muito concisamente. Trata-se de um relacionamento de 35 anos, dos quais nasceram 2 filhos que já estão adultos, e este relacionamento chegou ao final. Qual é o contexto que eu chamo de contexto da morte deste relacionamento? O casal decidiu, de comum acordo, o encontro de final de semana em lugar romântico. Ao final do segundo dia, sem que tivesse havido qualquer atrito anterior e sem conversa entre o casal, a esposa largou a conversa que estava mantendo pelo WhatsApp, tirou a aliança do dedo dela e, em seguida, tomou a mão do marido e também tirou a aliança do dedo dele e decretou. Vejam bem, frases, segundo o marido, frases dela, literais. Para mim, basta. Não dá mais. Terminou. Só isso. Simples assim. Simples assim. Sem justificativas, sem diálogo, sem satisfação dos motivos da decisão para com o marido. Restava agora ao marido encontrar meios de como lidar com a dor da rejeição e de sentir-se também no vácuo em relação aos motivos da decisão de sua esposa de abandonar a relação, especialmente pela forma como tudo aconteceu. No percurso do luto pela morte do relacionamento, este homem se deparou com a ajuda que veio do conhecimento sistêmico. No processo terapêutico, ele se deparou com a informação de que, nos relacionamentos, é frequente um dos cônjuges ter uma postura de constante reivindicação em relação ao outro. O cônjuge demandado pela reivindicação, por mais que se empenhe e dedique, não consegue entregar ao outro aquilo que ele reivindica. As reivindicações, em geral, são vagas, são genéricas. Por exemplo, só eu me empenho pelo nosso casamento. Você não faz nada para mostrar que eu sou importante para você. Você não faz nada para me compreender. Se não fosse por mim, o nosso casamento já teria acabado há tempo. E assim por diante. Frases mais ou menos como esta. Por que a pessoa afetada por esta dinâmica de reivindicação em relação ao cônjuge tem esta sensação
de que o parceiro ou a parceira não entrega aquilo que essa pessoa reivindica, que esse cônjuge reivindica. Aqui, o conhecimento sistêmico entra para nos ajudar a entender o motivo. O cônjuge demandado é incapaz de entregar o que outro reivindica, porque, no fundo, não é dele, não é do cônjuge que a pessoa cobra, e sim de seus pais. O cônjuge carrega uma dívida que não é dele. Percebem? O conhecimento sistêmico mostra o seguinte: a pessoa que não conseguiu tomar dos pais a ponto de sentir-se plenamente contemplada, transfere ao parceiro ou à parceira a dívida. A sensação do cônjuge que reivindica do parceiro, e aqui vou usar uma comparação que talvez auxilie você a compreender melhor essa dinâmica. Então, a sensação desse cônjuge que reivindica dá para comparar, ela é semelhante àquilo que sente alguém quando deseja determinada comida e não consegue identificar o prato. O que acontece? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se já aconteceu, você estará entendendo melhor ainda. Como se sente essa pessoa? O cônjuge sente isto, a pessoa que tem esta sensação de quer uma comida e não sabe exatamente qual é o prato, é como uma fome de não sei o quê. Nada do que lhe é oferecido corresponde ao que a pessoa deseja, porque ela não tem clareza do que deseja. Ela não sabe exatamente o que deseja. Vejam, é a mesma dinâmica que existe algumas vezes em certos relacionamentos, quando um dos cônjuges sempre reivindica do outro cônjuge. Aquele que reivindica não tem clareza do que está reivindicando. Ela não sabe dizer exatamente, com precisão, o que está pedindo. Por isso, um cônjuge afetado por essa dinâmica de reivindicação é simplesmente impossível de ser contentado. O parceiro ou a parceira poderia entregar o mundo e não seria suficiente. O cônjuge que reivindica sempre espera outra coisa do que recebe. Relacionamentos como estes tendem a morrer, eu repito, relacionamentos afetados pela dinâmica de reivindicação de um dos cônjuges tendem a morrer. E quando eles permanecem, apesar de tudo, estes relacionamentos são infelizes. Estamos nos entendendo? Estão me acompanhando? Bem, a causa mortis desses relacionamentos, como diriam os juristas, a causa mortis, a causa da morte desses relacionamentos não é a falta de amor ou que o amor tenha acabado. Não. Em geral, o amor continua existindo. No caso real, que referi no início, era também isso o que acontecia no relacionamento deste cliente que eu mencionei no começo. Se o amor continua existindo nesse tipo de relacionamento, por que, então,
o relacionamento morre? Morre, morre. Porque o amor do casal, por mais intenso que ele seja, é simplesmente incapaz de suprir a necessidade anterior ao relacionamento. De qual necessidade estamos falando precisamente? Da necessidade de tomar como suficiente o que a pessoa recebeu dos pais. Enquanto a pessoa não toma como suficiente o que recebeu dos pais, ela continua reivindicando, em geral, não mais dos pais, mas do parceiro ou da parceira. Às vezes, as reivindicações em relação aos pais são coisas que, vistas aos olhos de um adulto, parecem totalmente absurdas. Por exemplo, e voltando ao caso real mencionado daquele cliente, a esposa deste homem, já aos 60 anos de idade, ainda sofria porque, numa determinada festa, quando ela tinha cerca de 4 ou 5 anos, o pai dela não a apresentou aos amigos dele com orgulho. Ou então, outra situação da qual essa senhora se ressentia. Essa senhora havia se formado na área da saúde, era agora doutora, saída de uma situação precária e superando 1000 dificuldades para alcançar o seu objetivo. Tudo o que essa senhora desejava era que seu pai mostrasse o quanto estava orgulhoso do feito dela. Sim, sim, tudo o que os filhos desejam na vida é serem o orgulho dos pais. Faltou a esta mulher sentir-se motivo de orgulho para os pais. Esta carência, esta necessidade, também como podemos dizer, reivindicada dos pais, em geral, passa despercebida das próprias pessoas que sentem isso. A pessoa afetada por esta constante reivindicação em relação ao cônjuge, em geral, não tem clareza de que está reivindicando algo dos pais. Ela não se dá conta disso. Em geral, a pessoa até diz que está bem resolvida com os pais. Mentalmente, talvez. Mas, no fundo de sua psique, ela tem exigências que ela sente como não atendidas. Bem, o cliente em questão compreendeu, finalmente, o que levou à sua separação. Infelizmente, tarde demais para o relacionamento dele. Ele não sabia dizer nada da ex-esposa, se ela também havia avançado no sentido de entender o que havia levado ela àquela decisão de abandonar o relacionamento de 35 anos. A ex-esposa havia tomado a decisão de bloquear todas as possibilidades de contato com o ex-marido. Bem, e vou concluindo aqui a minha conversa com vocês. Eu sei que talvez vocês estejam se perguntando, e com razão, o seguinte: tem como fazer algo para evitar a morte de relacionamentos afetados por esta dinâmica de reivindicação? Sim.
a nossa prática terapêutica mostra que tem sim como fazer algo. Desde que o casal olhe com autenticidade para aquilo que atua detrás da insatisfação sentida por um dos cônjuges. É preciso, primeiro, identificar o que está atuando. É preciso, além disto, resolver o sentimento em relação aos pais e, finalmente, é preciso construir um novo padrão comportamental em relação ao cônjuge de quem se reivindica. A prática terapêutica nos tem mostrado o seguinte: enquanto a pessoa não resolver a sua relação com os pais, aceitando como suficiente o que Deus recebeu, não terá chances de êxito no relacionamento. Anotem bem isso. O mais frequente que temos observado nesses casos é que a pessoa que não se resolve com os pais empilha relacionamentos temporários ou, outras vezes, vive um relacionamento infeliz porque está insatisfeito com o parceiro ou a parceira. Se você identificou a sua situação com semelhanças em relação ao que falei, então, entre em contato conosco pelo WhatsApp indicado neste vídeo. Eu tenho certeza de que poderemos ajudar você. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Para mim e a Rosana, é um prazer e uma honra contar com sua companhia. Curta este vídeo, compartilhe este link e até o próximo vídeo.